Oi gente, boa tarde, nós somos alunos do segundo ano de administração e hoje nós viemos apresentar um relatório para vocês com o tema de a influência da mídia na formação da opinião pública. Meu nome é Letícia Campos. O meu é Bianca Santos. O meu é Maria Luísa. Yasmin, Jéssica. Bom gente, eu sou a Letícia e eu vim falar um pouco sobre o conceito do nosso tema. As redes sociais se revolucionaram na opinião pública, pois nela podemos expressar o nosso sentimento e o que sentimos sobre cada assunto jogado na rede. Eu sou a Jéssica e este documentário não volta-se para uma criminalização dos meios midiáticos, mas tem o propósito de analisar e refletir o poder das mídias no âmbito da subjetividade e como esta atua na construção de ser e agir dos humanos, bem como a sua influência nas interações relacionais entre eles. Eu sou a Maria Luísa e agora irei explicar sobre a mídia. A mídia em si se destaca como o principal instrumento social. Devido aos grandes avanços tecnológicos, as informações circulam de forma muito rápida, tendo assim uma enorme proporção. Como temos uma grande necessidade na troca de informações, criou-se um ambiente propício para que os meios de comunicação se tornassem algo importante na sociedade. No entanto, a mídia é algo muito poderoso, podendo haver muitas consequências se passada de forma errada. Bom, eu sou a Bianca e eu vou falar sobre os impactos da produção da subjetividade. Novas subjetividades estão surgindo perante o bombardeio de informações que impõe ao homem contemporâneo, que influencia diretamente ou indiretamente a sua forma de viver. A mídia, com seu domínio carismático, ela forma e ela deforma sonhos, personalidades, jeito das pessoas e também criam realidades onde não existe. Em seguida, vocês vão ver a entrevista com o Thomas. Oi, hoje vamos começar a apresentar o professor Thomas e vamos fazer algumas perguntinhas para ele sobre o nosso tema. Bom, a primeira pergunta é: qual é o papel da mídia na formação da opinião pública para você? Acho que a mídia é um meio de veiculação de informações muito potente, né? Ela se torna acessível com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia da informação. A mídia que antes era mais centrada para aqueles que tinham recursos, por exemplo, para ter um televisor, para ter até um rádio, esses equipamentos que hoje são tão popularizados, que também fornecem, né, as mídias no sentido de dispositivos de informação, né, o áudio, o vídeo, de maneira tão mais flexível, tão mais dinâmica, né? Então hoje o celular tem vídeo, o computador tem vídeo e áudio, né? É algo que não existia antes. Isso permite que as pessoas tenham mais acesso a essa informação de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais ágil, também de maneira menos mediada, né? O que significa que qualquer pessoa pode estar acessando quase que qualquer coisa, em qualquer lugar, sem ter muito filtro para saber se essas informações são verdadeiras ou não, né? Isso também vai implicar as pessoas novas capacidades de leitura, novas capacidades de averiguação de informação, e tudo isso vai influenciar o jeito que as pessoas pensam, né? O pensamento das pessoas, os valores das pessoas. Então, se antigamente num lugar específico uma pessoa, um líder de influência grande, tivesse um pensamento de uma corrente que fosse perigosa para aquela população, aquele pensamento demoraria mais para se disseminar, né? Por exemplo, o pensamento de ódio que a gente presenciou durante o nazismo, né? O chamado fascismo, e tantos outros momentos em que as pessoas foram influenciadas de maneiras ruins, teria sido potencializado se houvesse essas plataformas de mídia que a gente tem hoje em dia. Então, assim, voltando para o centro da pergunta, as mídias são essenciais, mas é preciso que haja um novo letramento e que haja a formação de um novo ethos, né? De uma nova ética, para que essas mídias sejam utilizadas não de forma ditatorial, não através de censura, mas que elas sejam utilizadas com responsabilidade, né? Porque elas estão se influenciando as pessoas, estão se mudando o jeito que países pensam, que jovens pensam, né? Que adultos pensam. Isso é perigoso, de certa forma. É verdade. Bom, basicamente você respondeu boa parte das nossas perguntas, mas eu vou fazer assim mesmo. Quais perigos a mídia pode trazer para a sociedade? Eu acho, a mídia é um instrumento, né?
E eu acho que qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de organização de país, de cultura, de sociedade que não consigam dar conta, né, de enxergar as pessoas, de enxergar as demandas que essas pessoas têm, pode colocar os menos privilegiados em situação de risco, né? São sempre os menos privilegiados que vão sofrer. No caso da mídia, ela, ao mesmo tempo que ela pode, né, como a gente já dizia, através desse fluxo de informação, facilitar que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, conheçam os seus deveres, conheçam as possibilidades, conheçam o mundo, conheçam a realidade através desses artefatos produzidos através da mídia, ela também pode provocar uma alienação, né? Acho que é um pouco do que a gente vive hoje, né? Principalmente no período pós-pandêmico, que as pessoas se tornaram extremamente dependentes dessas mídias digitais e que, como a gente já citou previamente, elas acreditam totalmente, cegamente naquilo que está posto, não tem suporte, né? Aquele suporte que deveria haver mesmo das instituições reguladoras de governo para serem incentivadas a ler de maneira mais crítica, né? Também como consequência, como reflexo da educação ruim que a gente tem aqui no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, né? Então a gente tem essa grande propagação de fake news, a gente tem os extremismos, né? Porque hoje nós lutamos pautas que são extremamente importantes, né? A gente enxerga a seriedade dessas pautas, mas às vezes também abordamos essas pautas de maneira muito extremista, sem se apropriar dos fatos, sem entender realmente a necessidade dessas pautas. Por exemplo, quando você assiste um Big Brother, né? Você vai ter lá vários assuntos que são assuntos relevantes, são assuntos importantes, mas que são apresentados em alguns momentos de maneira muito superficial, de maneira muito fútil, de maneira que induz a comportamentos falhos, né? A comportamentos que generalizam e que acabam não resolvendo problemas que poderiam ter sido tratados de maneira muito mais complexa se não fosse essa exposição muito rápida e superficial das informações que a mídia propicia. Eu acho que a mídia ela é um produto, né? Dentro do contexto do capitalismo. Ela poderia ser um instrumento social, né? De promoção das igualdades. Existem canais que fazem isso. Não falo canais de televisão, mas eu falo canais em geral, né? Coletivos, empresas, pessoas, sujeitos que têm essa preocupação de realmente trazer o conhecimento através das mídias, mas eles são um pouco que sufocados por esse grande mercado de produção do entretenimento, né? Sim. Então a gente viu essa característica do pós-modernismo, que é todo esse hedonismo, toda essa pressa de fazer as coisas, toda essa pressa de, entre aspas, vivenciar as coisas, de ter tudo ao mesmo tempo e de ter tudo mais rápido, né? Mas que não necessariamente faz com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né? A construção desse conhecimento, porque o conhecimento não é instantâneo, né? O conhecimento ele demanda capacidades avançadas da mente humana, que são capacidades de desconstruir as coisas, de questionar, de testar, né? De ver informação X, informação Y, ir para a literatura e checar com profundidade se aquilo realmente condiz com a realidade, analisar dados, pesquisar, discutir. E cada vez essas atividades mentais e psicológicas mais avançadas estão sendo deixadas de lado por conta desse imediatismo, né? De tudo ser apenas disparado diante dos nossos olhos e a gente praticamente não tem que fazer trabalho. Eu acho que quanto mais sofrida é a vida das pessoas, maior essa tendência a buscar esse descanso, né? Nesse mundo onde a imaginação está lá diante da tela e nada precisa ser muito sério e as coisas, aparentemente, naquele momento que você está alienado, elas não têm consequência, né? Então, acho que para a pessoa que tem menos condições, tem menos possibilidades, isso acaba sendo um conforto enorme. Não que as pessoas que têm mais possibilidades não consumam esse produto de forma tão deliberada, né? Também não se rendam a essa futilidade, mas as consequências são maiores para as pessoas que são menos privilegiadas, né? Sim. Se você pudesse citar a mídia social com uma palavra, qual seria? Oportunidade. É oportunidade para o bem e oportunidade para o mal. Eu acho que
a oportunidade está posta. Mas eu acho que mais do que a mídia precisa ter, mais uma vez, né, uma preocupação do sistema educacional para promover esse letramento, né? A gente tem até hoje em dia no novo ensino médio esses componentes que visam a formação para a tecnologia, mas o problema é a seriedade com que esses componentes são tratados, né? A formação desses profissionais que ensinam esses componentes. Então não existe um programa sério de formação de profissionais, de estruturação realmente de currículo, de informação, para que esses componentes promovam realmente letramento, né? Eu acho que vocês foram alunos do ensino médio nessa nova era, que acho que vocês vão poder afirmar melhor do que eu como professor, de que as coisas são postas assim de maneira muito superficial mesmo, né? Não há investimento, né? Existe uma proposta, eu não acho que essa proposta é ruim, né? A ideia de você ter um letramento, ela é necessária, na verdade, para as tecnologias, mas muitas vezes o próprio professor que está promovendo esse letramento, ele está lá ao acaso, ele não tem afinidade com o tema, ele não tem pesquisa no tema, não tem leitura no tema, também é um consumidor de mídia, não é um crítico de mídia, né? Não é uma pessoa que tem estudado comunicação, e isso torna a coisa assim um pouco ineficiente, né? Eu acho que em vez de produzir esse efeito de preparar as pessoas melhor para a sociedade, acaba tomando o tempo que poderia ter sido utilizado de forma mais otimizada, com conteúdos que essas pessoas talvez estivessem melhor preparadas para ensinar. Você acha que uma crítica social pode prejudicar pessoas que usam redes sociais e isso afeta o modo de pensar? A gente precisa pensar também na questão jurídica, né, do uso da internet. Acho que como essa expansão da internet foi muito rápida, todas as outras evoluções tecnológicas que a gente teve duraram mais tempo, demoraram mais tempo para se consolidar, e esse avanço da internet, né, de como a imagem e o som são divulgados e propagados foram muito rápidos, a gente não teve tempo de se organizar enquanto sociedade para proteger as pessoas da culminância desse avanço e para criar leis assim claras, efetivas, para que a difamação das pessoas fosse evitada, para que hoje a gente tem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas demorou um pouco, né? Porque demora-se para pensar, demora-se para discutir, demora para que, infelizmente, coisas ruins aconteçam, para que a autoridade se conscientize sobre a necessidade, né, de proteção dos dados das pessoas e de controle desse comportamento. E também existe uma linha muito tênue, né, entre a mediação e, qual que eu posso dizer, né, a censura, né, essa mediação e a censura. Qual que é a diferença entre esses dois, né? Qual é a diferença entre você mediar, ensinar o que pode, o que não pode, e evitar que coisas ruins aconteçam, e você impedir que as pessoas se expressem, né? Então acho que existe ainda esse debate, existe ainda a necessidade de consolidação, né, do que são esses dois termos, né? O que é você estar lá realmente regulando a utilização dessas mídias e acompanhando o que está acontecendo, até casos diversos de crimes e violências que têm acontecido na internet. Mais uma vez, elemento esse que foi muito agravado com a pandemia, né? Eu acho que na pandemia, principalmente os jovens ficaram muito expostos a tudo, né? Enquanto pais trabalhavam, sem ter maturidade para a vida ainda para enfrentar isso. Eu acho que acabaram sendo muito afetados por essa exposição, né? Sim. Quais cuidados devemos ter no uso das redes sociais? Acho que primeiro a gente precisa se conscientizar de que se o que nós fazemos sem ser postado já fica na mente das pessoas e molda o jeito que as pessoas nos enxergam, né? O jeito que o mundo reage a gente e o jeito que a gente consegue ter mobilidade no mundo, seja de maneira social, né, nas interações locais, seja na nossa projeção no mercado de trabalho e até mesmo no jeito que a gente influencia as outras pessoas. Imagine quando isso é potencializado por uma mídia que não só multiplica a nossa exposição de maneira exponencial, mas eterniza essa exposição, né? Então, dependendo do que você expõe, do que você reforça nas redes sociais e através da mídia, a sociedade constrói uma imagem de você que
talvez não necessariamente reflita os seus maiores valores, não necessariamente reflita a maioria das suas ações dentro da sociedade, né? Talvez você pode ser uma pessoa boa no dia a dia, que respeite a família, que tenha muitas boas atitudes, mas por reproduzir sem criticar, você acabe criando para a sociedade uma imagem que não condiz com a sua expectativa, que não condiz com aquilo que talvez se faça bem no futuro, né? Então acho que essa exposição é extremamente perigosa. Qual a ascendência da mídia na educação? Eu acho que a mídia na educação tem encontrado um lugar importante. Mais uma vez, acredito que ainda falta investimento, ainda falta velocidade. Acredito que se os conteúdos fossem... Você fala mídia e imprensa, né? A mídia e imprensa? Eu acho que a mídia em geral. Ou a mídia e tecnologia, né? Isso. As possibilidades, as redes sociais, etc. Isso. Né? Eu acho que se esses elementos fossem trazidos para as escolas com investimento, né? Que a escola tivesse a sua voz através da mídia também, né? Porque se a gente fala de uma escola de uma educação crítica, a gente precisa de uma escola que produza mídia, né? Que essa mídia não seja essa mídia hegemônica de canais grandes de YouTube, ou de Rede Globo, ou de canais de televisão, ou de grandes rádios apenas, mas que os jovens desenvolvam a sua voz, o seu senso crítico através da produção efetiva de mídias dentro da escola, e que essas mídias influenciassem a comunicação dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro de uma comunidade. Mas a gente vê que não existe estruturação da utilização de mídias nem para a comunicação dentro da própria escola, dentro da própria educação. Então, mais uma vez, a gente vai ter esses dois lados, né? A gente tem um aspecto positivo, porque ela dinamiza o processo de aprendizagem, ela permite, mais uma vez, o acesso a essa informação e facilita o tratamento dessa informação. Mas ela carece de investimento para que possa ser feita uma análise concreta, efetiva e produtiva do que é exposto através dessas diferentes mídias, e que dentro do ambiente escolar, né, resumindo a nossa fala, mais uma vez esses estudantes, esses sujeitos sejam capazes também de produzir de forma crítica, de forma eficiente seus próprios produtos, né, de mídia. Na sua opinião, a influência da mídia está diretamente interligada com a globalização? De maneira muito intrínseca, né? E infelizmente ela pode favorecer o neocolonialismo, que é a dominação de massas, né? A venda massiva de produtos, de marcas, né? E eu acho interessante que quando a gente fala de globalização, a globalização ela não é um processo simultâneo, ela não é um processo igual, não é um processo democrático, né? Ela tem sido, como tem ocorrido, mais um processo capitalista, né? Mais um processo de domínio de massas, mais um processo de potencialização da geração de lucros para a empresa X, para a empresa Y, e cada vez mais essa globalização ela faz com que as pessoas enxerguem o que acontece no mundo, mas não necessariamente pertençam a esse mundo, né? Porque é diferente eu saber que existe computador X, computador Y, celular X, celular Y, que são capazes de fazer 1 milhão de coisas e que existem em determinados lugares do mundo e tais recursos, mas quais que são as ações que realmente possibilitam que as pessoas experimentem essas coisas, realmente tenham acesso a essas coisas, tenham acesso a esses recursos, nem que seja de forma coletiva, né? Nem que seja em espaços públicos, falta esse esforço, né? Os espaços de utilização pública como hospitais, mais uma vez escolas, que o povo tem acesso, que o povo precisa, demoram muito para se apropriar dessas tecnologias. Os equipamentos que estão disponíveis ainda são equipamentos que não têm a qualidade necessária, ou se são equipamentos de qualidade não têm a quantidade necessária para que essa população possa utilizar e possa realmente vivenciar, né, essa globalização. Então, assim, a mídia influencia essa globalização, sim, mas influencia de forma muito enviesada,
que tenta manter os privilégios e que não permite as pessoas que saiam do seu status quo, né, da sua posição original, para poder galgar em novos lugares na sociedade. Acho que é o contrário, né? Eu acho que ela ainda mantém aquela classe que tem acesso a esses benefícios da globalização, enquanto escraviza os outros em ciclos repetitivos, né? Você vai lá, você assiste um vídeo, você assiste um TikTok e você perde tempo e tempo em coisas que não vão melhorar a sua vida, enquanto isso você não critica, você não tem tempo de estudar para desenvolver de fato o seu pensamento. Você continua sendo escravo, só que em vez de ser escravo através de instrumentos concretos, assim, né, de aprisionamento, instrumentos físicos, né, de aprisionamento, você é aprisionado através de instrumentos digitais, né? Então isso é bastante também sério. Você gostaria de falar alguma coisa a mais sobre esse assunto que você acha importante? Eu acho que eu sempre reflito bastante sobre isso. A gente está fazendo essa crítica sobre a tecnologia, sobre as mídias, porque ela é a nossa pauta, né? Mas acho que todas as questões perpassam a nossa preocupação social, a nossa preocupação política, né? Mais uma vez, não no sentido partidário, mas no sentido de enxergar as pessoas de uma sociedade, né? De enxergar quem são esses sujeitos e as necessidades reais das pessoas, as necessidades reais das comunidades e dos lugares. Se não houvesse mídia, a manipulação ainda existiria, os controles ainda existiriam, as diferenças ainda existiriam e sempre existiriam aqueles que querem se valer em cima dos mais frágeis, né? Uma vez havendo a mídia, a gente e as tecnologias, né, a gente fala de duas coisas aqui, a gente não pode trazer toda essa culpabilização para as mídias, né? A gente tem que entender que esses problemas são problemas sociais e que são potencializados por essas mídias. Por outro lado, no mundo que a gente vive, e se a gente conceber esse mundo como um mundo globalizado, como um mundo que tem muito mais gente, né? E havendo muito mais gente, há muitos mais problemas, a gente não conseguiria fazer a gestão desses problemas, não conseguiria fazer a gestão dos problemas de saúde, dos problemas econômicos, sem esses instrumentos que fazem com que a informação seja mais rápida, com que ações e intervenções sejam mais rápidas, né? Então a solução recai mais uma vez sobre o engajamento social nosso, né? Principalmente educar as pessoas, né? Conscientizar as pessoas, proteger as pessoas de ataques, de exploração que podem ocorrer através da mídia, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que a tecnologia está aí a nosso favor. Ela pode ser utilizada de maneira produtiva, de maneira muito positiva, mas é preciso ter engajamento sério para que ela seja utilizada para a justiça e não para acentuação e para camuflar, né, a exclusão que se perpetua através desses instrumentos. Bom, a gente agradece muito a sua participação e sua ajuda e a gente vai levar tudo que você falou, né, para outras pessoas, onde elas possam entender melhor do assunto e ver a mídia de uma forma diferente, não como algo que você só tem que assistir vídeos, ver notícias e acreditar naquilo, mas sim procurar a verdade e procurar usar a mídia de uma forma mais consciente, digamos assim. Exatamente. Até porque, desculpa interromper, mas a gente precisa se conscientizar que nós somos influenciados, né? Todos nós somos. Eu sou influenciado, você é influenciado, não importa que lugar da sociedade a gente esteja. E quando as informações são falsas, quando as informações propagam valores ruins, elas influenciam o jeito não só como a sociedade pensa, mas o jeito como a sociedade sente, né? Então, se a gente consome, por exemplo, muito conteúdo que deturpa, por exemplo, a imagem da mulher, que hostiliza pessoas de determinados grupos étnicos, determina o que é bonito, o que é feio, o que é legal e o que é errado, não baseando-se no quanto aquilo pode trazer prejuízo para alguém, mas baseando-se em preconceitos, acaba fortalecendo as intenções dos grupos dominadores, acaba promovendo a injustiça, mas também muda o jeito que aquela sociedade sente as coisas, né? Então aquela sociedade começa a ver violências e não ver mais problema nas violências, aquela sociedade começa
a presenciar abusos e não ter mais problema nesses abusos, porque a mente está condicionada para isso, né? Então é por isso que a gente precisa consumir as mídias de maneira mais crítica. A gente está num momento, né, muito delicado da sociedade, né? Da sociedade brasileira, da sociedade global também, mais específico aqui no Brasil, é um momento de muita violência, né? As pessoas não querem mais se olhar, as pessoas não querem mais se conversar, as pessoas não têm mais paciência de resolver problemas, de discutir, né? De realmente se questionar se elas estão certas ou se estão erradas, de confrontar um dado com outro dado. E por isso está havendo tantos problemas de ordem mental, né? As pessoas estão aí, várias pessoas têm muitas crises de pânico por causa da falta de desenvolvimento dessas habilidades humanas, né? A gente está sendo muito assim, exposto a impulsos, reproduzindo toda essa violência e não está questionando, né? Então acho que por isso que é um momento assim que a gente precisa realmente repensar, né? Nessa nossa exposição a essas mídias. Sim. Bom, mais uma vez a gente agradece pela sua presença e pela sua ajuda no nosso trabalho. Obrigado. E vamos ficar por aqui. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.